Olá! O mês de maio é marcado pela campanha Maio Vermelho, que busca conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de boca, tumor que, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, pode registrar 15 mil novos casos por ano no Brasil, sendo 10 mil somente em homens. Aqui no país, esse é o quinto tumor mais frequente na população masculina, com incidência principalmente a partir dos 40 anos de idade. E assim como outros tipos de tumores, o diagnóstico precoce aumenta em até 90% as chances de cura. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o Dr. Gustavo Meirelles Ribeiro, que é especialista em anatomia patológica e citopatologia. Ele também é professor adjunto da Escola de Medicina da UFOP. Dr. Gustavo, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. Obrigado, Adriana. Boa tarde para você. Doutor, para começar a nossa entrevista, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o câncer de boca. Então, o câncer de boca, né, é um tumor maligno, né, na verdade ele pode ser de várias origens, né? Seria em relação aos tumores malignos que aparecem nos lábios, ou então na gengiva, né, no assoalho da boca, na língua, principalmente na borda lateral da língua, no céu da boca, né, no palato. E ele pode ser também, ter várias origens. O tipo mais comum, que é esse que nós vamos tratar aqui, que corresponde a esses casos que você citou pelo INCA, ele é o carcinoma de células escamosas, né, que é um tipo de tumor. Mas existem ainda outros tumores menos frequentes, mais raros, que são os tumores malignos das glândulas salivares. E quais são os sintomas da doença, doutor? Muitas vezes o câncer de boca não tem sintoma nenhum, mas às vezes ele pode aparecer como uma placa, uma placa branca, ou como uma mancha vermelha, ou como uma ferida, parecendo uma afta. E quando a pessoa tem essa lesão e ela dura mais do que 15 dias, ela deve procurar por um dentista ou por um médico para ser examinado e avaliar se pode também ser necessário fazer a biópsia. Existem outros sintomas que não vão aparecer na boca, né, ou no lábio. Por exemplo, né, uma dificuldade para falar ou para engolir. E também nódulos, né, carocinhos aqui também na região do pescoço. E o que pode causar o câncer de boca? Existem muitos fatores, Adriana, que podem causar o câncer de boca. E a gente presta mais atenção nesses que estão relacionados com o aumento da incidência do câncer de boca. Então ele é muito mais comum, né, como você falou, acima dos 40 anos, por pessoas que têm hábitos de fumar, né? Então o cigarro, ele é um hábito, né, o hábito de fumar, ele pode trazer então aumentar o risco de ter um câncer de boca. E quando eu falo cigarro, pode ser o cigarro comum, cigarro de palha. Existem estudos, apesar de não ter comprovação, mas que o cigarro eletrônico tem substâncias também que são cancerígenas, além de pessoas, por exemplo, que têm o hábito de mascar o fumo. Tudo isso vai aumentar a chance de desenvolver um câncer de boca. E junto com isso, né, o etilismo, ou seja, o hábito de beber álcool, né, quanto maior a quantidade de álcool que a pessoa ingere, mais aumenta também a chance de desenvolver o câncer de boca. Quando a gente junta essas duas coisas, o tabagismo com o etilismo, isso aumenta mais ainda. E existem ainda outros fatores, né, por exemplo, no câncer de lábio, os próprios raios solares, eles podem aumentar, né, a chance de desenvolver o câncer de lábio, assim como também o câncer de pele, e também o HPV, que é um vírus, né, que ele pode desenvolver o câncer, esse tipo de câncer que a gente falou. No caso do HPV, a gente observa numa faixa etária mais jovem. A gente falou que o câncer de boca ele é mais comum até acima dos 40 anos. Quando a gente vê em pacientes mais jovens, pode estar associado à infecção pelo HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Doutor Gustavo, e quais profissionais podem realizar o diagnóstico desse tumor?
é muito importante, né, principalmente o dentista, né, porque ele vai ter esse conhecimento, esse treinamento para poder observar essas lesões. Como a gente já frisou, né, um diagnóstico de uma lesão precoce, ela aumenta muito a chance de cura. E se essa lesão persiste, né, então seria mais difícil de fazer o tratamento, de obter a cura. Ou um médico também poderia fazer esse exame. E o autoexame é indicado nesse tipo de tumor, doutor Gustavo? Adriana, olha só, o autoexame, né, os estudos mostram que ele não é efetivo para diminuir a incidência do câncer de boca. Então, seria muito importante mesmo se a pessoa estiver sentindo, né, alguma dessas coisas que a gente falou, né, no sentido de odor, numa ferida que não cicatriza, né, em até 15 dias, ou alguma área mais espessa ou mais elevada, né, por um tempo assim de uns 10 a 15 dias, que deveria então realmente pedir para um profissional especializado examinar. E o que difere o câncer de boca do câncer de garganta? São dois tipos de tumores muito semelhantes, que têm também a sua origem, né, relacionada com o hábito de fumar, com o etilismo, pode ter relação com HPV, então é o mesmo tipo de tumor. O que muda mesmo é o lugar onde ele acontece, né? Então o câncer de garganta seria o que a gente fala câncer de laringe, né? E o câncer de boca está nessa região que a gente falou. E a diferença também é que o câncer de boca ele pode ser mais visível, então a gente pode enxergar essa ferida, né, mais fácil de fazer o exame. Enquanto o câncer de garganta, quando ele dá algum sintoma, é uma rouquidão, alguma coisa mais subjetiva. Então ele é mais difícil de fazer o diagnóstico. Mas é importante também a gente, já que está falando desse assunto, a gente lembrar, né, que quem tem risco aumentado de desenvolver o câncer de boca também tem um risco aumentado de desenvolver o câncer de garganta. E, doutor Gustavo, como eu disse, aqui no Brasil o câncer de boca é o quinto mais comum em homens. Por que isso acontece? Olha, quando a gente pensa nos fatores, né, que favorecem o desenvolvimento do câncer, né, a gente falou do tabagismo, então a gente sabe, né, que os homens fumam, a proporção de homens que fumam é maior do que a proporção de mulheres. Quando a gente pensa também na exposição solar, no caso do câncer de lábio, né, a gente vê que existem um número maior também de trabalhadores do sexo masculino no campo, né, fazendo esse serviço e se expondo mais ao sol, né, do que o número de mulheres. E existe alguma forma de prevenir esse tumor? Então, o diagnóstico precoce, né, realmente é a chave do diagnóstico, mas aí a gente tem que pensar, né, naquilo que a gente chama de prevenção primária, que é aquilo que a gente faz para a população que não tem ainda uma lesão inicial, que seria realmente, né, desenvolver hábitos saudáveis, né, como higiene oral, então escovar os dentes após as refeições e antes de dormir, né, o uso do fio dental, também alimentação saudável, então principalmente alimentação com frutas previne o câncer de boca, e depois também pensar em questões relacionadas a esses hábitos que a gente falou, né? Então reduzir ou parar de fumar, né? Não começar a fumar, ingerir menos bebida alcoólica. E quando tiver uma lesão, né, suspeita, diferente na boca, sempre procurar o dentista, principalmente, ou se não tiver um dentista mais acessível, também o médico. Doutor Gustavo, o câncer de boca causa a morte de 6.000 pessoas por ano aqui no Brasil. Esse dado mostra a importância do diagnóstico precoce da doença, né? Com certeza. A gente pensa, né, no mundo, mais ou menos 350 mil casos novos a cada ano, 150 mil mortes, né? Esses dados que você falou aí do Brasil também são dados preocupantes, que mostram que é uma doença, né, que ela é grave, que ela mata. Então é importante a gente fazer esse diagnóstico precoce. E o Maio Vermelho marca diversas ações voltadas para a prevenção desse tipo de câncer. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância dessa campanha. Então, a importância da campanha, né, que ela é trabalhada em nível municipal. Então, as prefeituras, né, e também as instituições, como no nosso caso aqui da UFOP, né, trabalhamos para tentar trazer esse conhecimento para a população, né, tentar mobilizar também as redes, né, municipais de saúde e fazer com que as pessoas, então,
passem a pensar sobre como elas podem se comportar diante de uma doença tão grave e o que é principal também, se prevenir dessa doença. Dr. Gustavo, mais uma vez, obrigada por aceitar o convite da TV UFOP e pelas orientações também. Eu que agradeço, Adriana, sempre um prazer estar aqui. E em caso de sintomas da doença, como citou o Dr. Gustavo, aqui em Ouro Preto é só procurar atendimento na Policlínica, lá na Antiga UPA, que funciona na Rua Mecânico José Português, no bairro São Cristóvão, das 7 da manhã às 4 da tarde. A Policlínica possui equipes de odontologia que realizam avaliações e encaminham as demandas para o CEL, o setor responsável pelo diagnóstico bucal. Outros detalhes é só ligar para o 3559-3288 ou 99231-0468. Já em Mariana, você pode procurar o serviço de urgência e de emergência do setor odontológico da Policlínica. A unidade fica na Rodovia dos Inconfidentes, no Barro Preto, nos horários estabelecidos pelo setor, que é 7 da manhã ou 1 da tarde. Outros detalhes no 3557-9729. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.